a palavra que Deus estava colocando no meu coração, e aconteceu na noite de Natal, né? A gente estava reunido e eu vi que foi uma confirmação. Aconteceu com o Fernando, né? Fernando Bressan. Ele disse que eu podia, eu falei que eu não ia falar o nome. Ele falou: pode falar, pastor. Eu falei: então tá bom. Nós estávamos lá em casa e eu não, só para até me justificar para os irmãos, né? Tem algum irmão que fala: nossa, pastor não me convidou. Eu não costumo comemorar o Natal. Algumas pessoas me convidam, eu acabo ficando junto para ter um ambiente com eles. E o Léo, a Lu, me convidou para estar com eles na casa deles, e a casa deles deu um problema na construção, e aí eu acabei arrumando a minha casa para fazer o grupo que ele havia chamado. E lá na hora, na virada, né, da meia-noite, a gente foi brindar, né, abriu uma champanhe, e aí o Fernando falou um negócio. Eu falei, foram servir o Fernando disse: não, obrigado, não quero, né? Aí eu perguntei: você não vai querer experimentar uma champanhe, um frisante? Ele falou: não posso, pastor, não me convém. E aí depois o Fernando começou a contar para mim a história da vida dele, os problemas que ele tinha com o álcool. Eu falei: interessante. E ele usou uma palavra que vai ser o tema da ministração hoje. Ele usou a palavra: não me permito. Não me permito. Achei muito forte a colocação. Eram algumas coisas que Deus já estava falando comigo, e eu quero falar com você nesta primeira mensagem do ano, dar uma diretriz para você, que eu acho que se você quer ter uma vida mais profunda com Deus, algumas coisas você vai ter que não se permitir. Você quer profundidade com Deus, ou você quer viver com Deus de forma rasa? À medida que você quer viver com Deus, mesmo algumas coisas não sendo pecado propriamente dito, não é disso que eu estou falando, se você quer crescer em Deus, algumas coisas você não vai mais se permitir, se você deseja crescer. Não temos domínio sobre muitas coisas, não temos domínio, mas algumas coisas nós temos domínio. Algumas coisas não dependem da gente, outras coisas dependem da gente. Jesus, por exemplo, disse: você não pode acrescentar um côvado à sua altura. Vamos colocar nas medidas de hoje: você não pode colocar 1 milímetro na sua estatura, não pode. Mas também Jesus, a palavra, né, diz assim: resistir ao diabo. Então você pode resistir ao diabo. Você não pode determinar quantos fios de cabelo ficarão na tua cabeça, mas você pode resistir ao diabo. Então tem coisas que você pode e tem coisas que você não pode. Quando eu me permito determinadas coisas, ainda que elas em si mesmas não sejam erradas, eu preciso tomar o cuidado, porque elas podem ter o potencial de me levar ao próximo passo. E o próximo passo é onde está habitando o perigo. Não é naquele ato em si, mas no próximo passo. A estratégia de Satanás não será especificamente alguma coisa que você consegue observar e falar: estou vendo o chifre e o rabo. Não. Ele vai apresentar algo para que você entre nisso, e teoricamente isso não tem problema nenhum, mas será um passo para que aquilo que tem problema possa acontecer. Quando Jesus entrou na minha vida, eu recebi o Senhor Jesus no ano de 1990. Algumas coisas que eu praticava, que era muito normal, eu comecei a me sentir constrangido em praticá-las. Eu não vi na Bíblia alguma coisa especificamente que falava faça isso ou não faça, mas alguma coisa me constrangia, gerou constrangimento. Eu me lembro que eu sempre gostava muito de jogar truco,
E eu brincava com os meus amigos, e o truco geralmente ele era regado de bebidas e num dado momento de palavrões. E aquele ambiente começou a ficar desagradável para mim. Então não bastou mais eu simplesmente não me reunir com aqueles amigos, mas eu também resolvi que tiraria o baralho da minha vida, porque cada vez que eu olhava para o baralho eu tinha saudade da brincadeira com os meus amigos. Então, para que eu rompesse com o ambiente que eu tinha com os meus amigos, eu achei que romper com o baralho seria algo extremamente importante, e deu muito certo para mim. Para mim deu muito certo. Eu consegui romper e nada disso me faz falta, porque aquele ambiente, aquela situação me levava para um lugar muito ruim. Eu me lembro de brigas, discussões, desavenças em famílias, sentado numa mesa após um dia de Natal regado de muita cerveja e de cartas de baralho. Então eu não estou aqui nesta manhã para dizer para você o que você deve ou o que você não deve fazer, dizer se é pecado ou se não é pecado, mas trazer a você um alerta de alguma coisa que pode desencadear um processo, na qual depois, quando você perceber, o diabo está lá amarrado com você naquele negócio. Então Jesus entrou na minha vida, e determinadas coisas que eu praticava, eu resolvi extinguir da minha vida, e não me permiti praticá-las, por entender que elas abriam portas que nunca mais deveriam ser abertas. Esse foi o entendimento que eu tive. Quando eu recebi o Senhor Jesus na minha vida, e eu vim de um casamento no qual eu havia proposto me divorciar da minha esposa, eu já estava com o meu divórcio pronto, preparado, armado. Eu ia deixar a minha filha, Felipe nem nascido era ainda, eu ia deixar tudo. Quando eu recebi o Senhor Jesus, algumas coisas na minha vida eu não consegui mais ficar perto daqueles amigos cujas conversas denegriam as suas esposas. Mas a conversa que eles tinham eram até engraçadas, mas eu não conseguia mais ficar perto. E quando eu ia para o meu trabalho, eu chegava lá no meu trabalho, os homens se reuniam, e ali todo mundo falando mal das esposas e elogiando amantes. E mesmo eu, que havia rompido com essa situação na minha vida, que havia restaurado meu casamento através do Senhor Jesus, agora estava eu numa roda de homens que estavam com assuntos que não serviam mais para mim, e que traziam no meu coração vontade de voltar a ser solteiro. Eu tomei uma decisão de que divórcio não aconteceria na minha vida nunca, que a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu disse: não permito me divorciar, não permito. Há mais ou menos 20 anos atrás eu tive talvez a discussão mais dura com a Diva, e é importante quando você determina, quando você se posiciona, que aquele mal não fará parte da sua vida. Eu e a Diva estávamos no carro, e nós tivemos uma discussão antes da gente fazer a colheita, se a gente ia sair da igreja que a gente estava para começar a colheita, se não ia. E de repente, dentro do carro, nós estávamos na pista, nós começamos a discutir de uma forma muito terrível, que não fazia sentido. E eu naquele momento disse assim para ela: você trava a minha vida. Quando ela ouviu isso, essa palavra, ela ficou extremamente magoada com isso que eu lancei sobre ela. Ela disse: mas eu não vim para atrapalhar a tua vida. Se eu travo a tua vida, então vamos nos separar. Quando ela falou isso daí, eu naquele momento senti a presença de Deus entrando dentro do nosso carro. Parei o carro no acostamento, ela se lembra muito bem, peguei na mão dela, abracei e falei: me perdoa, você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção na minha vida. O divórcio nunca fará parte da nossa casa. Eu não me permito me divorciar.
Eu sequer me permito brigar com a minha esposa, ela que briga comigo. Eu sempre falo, Filipinho, perca. É melhor perder do que a gente brigar. Quando você observa o Éden e lá o paraíso onde tudo estava perfeito, você percebe que o grande problema foram que eles se permitiram a coisas que não deviam. Eles não comeram o fruto inicialmente. Primeiro eles se permitiram olhar para a árvore. Não foi o fruto. Eles não chegaram lá e comeram. Primeiro eles olharam o fruto. Se você pegar o texto de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 3, Deus deixa muito claro, diz assim: não toque, não comam do fruto da árvore do jardim, nem toque nele, não chegue perto do fruto. Mas eles se permitiram chegar perto. Foi aí que a coisa entrou. O mal estava no fruto, mas o diabo sabia que eles não iam chegar lá do nada e pegar o fruto. Primeiro era preciso chegar perto do fruto. Depois de chegar perto do fruto, era preciso tocar no fruto. E depois de tocar no fruto, o mais fraco tinha que comer, e era a mulher, que teria que dar para aquele que estava mais forte e derrubá-lo também. É um processo. É um processo. Se lá no jardim ele não se permitissem olhar para aquele fruto, não teria problema. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 22 diz assim: afastem-se da aparência, da forma do mal. Ele não manda, a palavra não manda você se afastar do mal. Quando Jesus ora pelo mal, ele manda livrar do mal. E livra-nos do mal. Mas em Tessalonicenses ele diz que você deve se afastar daquilo que aparentemente é ruim, daquilo que aparentemente pode trazer dano. Não se permita ficar perto dele. O mal não precisa chegar, meu amado. Fuja da aparência. Fuja da aparência. Eu me lembro que nas nossas reuniões de final de ano, em família, que a gente tinha com os nossos familiares que não eram crentes, eu não gostava, talvez seja isso um dos traumas que eu tenho, porque eu era extremamente cobrado pela minha postura de crente. Porque você imagina só, eu sou zoeiro por natureza, gosto de zoar, de brincar até hoje. Agora você imagina um cara que nem eu no meio de uma família, todo mundo bebendo. Eu era um dos piores. Então de repente, num belo dia, aquele cara que era tranqueira, que bebia, que tinha um monte de problema, está no meio de todo mundo, mas não quer fazer nada que os outros fazem. O que acontecia? Eles olhavam para mim, quantas vezes olhavam para mim e diziam assim: qual o problema de tomar uma cervejinha? Qual o problema de um golinho? Qual o problema de uma musiquinha? Qual o problema de uma novelinha? Qual o problema? Não faz mal nenhuma, novelinha de amor. Qual o problema? Óbvio, irmãos, que estamos aqui guardando as devidas normalidades, proporção das coisas. Não queremos que ninguém seja quadrado, careta, chato, mas cada um tem que saber aquilo que pode entrar e destruir a própria vida. E quando entra com coisas que aparentemente são boas. E eu fiquei pensando, por que eu vou cantar uma música, eu estou falando de música secular, ou até gospel, que falam de coisas que não agradam o coração de Deus? O Facebook, o Instagram, ele deixa a gente com vergonha alheia, né? Tinha um irmão aqui no nosso meio que eu agora não estou seguindo mais, eu tenho que tirar porque eu fico mal, né? Eu vi ele e a esposa numa mesa dessa de final de ano,
com o copão, ia lá a musicona. Eu bebo cerveja, eu entendi, eu bebo cerveja, né? Mas eu bebo, vocês conhecem a música, né? Eu bebo cerveja, conhece, eu sei que vocês conhecem, né? Conhecem. Eu não conheço, mas eu sei que tem muita gente que conhece. Aí eu falei assim, cara, mas para mim não faz sentido, não faz sentido mais essa alegria, não faz mais sentido. Por quê? Porque eu entendi que a alegria da minha vida agora tem que ser alegria no Espírito, e eu fiquei triste por eles, eu fiquei com vergonha por eles, porque estão se permitindo, e eu não vou admirar o dia que chegar aqui para mim e falar, divórcio, o casamento acabou, porque estão se permitindo. Mas pastor, tem algum problema essa música? Não é, mas edifica, é a grande pergunta, edifica, traz alguma coisa boa para você, que permaneça na sua vida, traz alguma coisa. Davi se permitiu tanto, que destruiu a própria família. Nós nos permitimos estar perto de pessoas que Deus está dizendo, fique longe. Amado, será que você pode ficar perto de todo mundo? Só político faz isso porque tem interesse. Tem gente que Deus está falando para você, fique longe, fique longe, fique longe. Essa pessoa traz peso para você, essa pessoa traz mal sobre a tua vida, essa pessoa traz influências ruins sobre a tua vida. Mas pastor, ela é da minha família, mas fique longe. Ame ela, mas se distancie, porque o peso que ela traz, a morte que ela carrega, respinga sobre você. Se você não pode influenciá-la a ponto de trazê-la para a luz, você tem que tomar cuidado para que ela não te leve para as trevas. Nós nos permitimos estar em ambientes que Deus diz, aqui eu não estou. E sabe o que é interessante? Quando eu quero me permitir, o que não falta para mim é desculpa. Eu sou capaz de arrumar desculpas bíblicas para me permitir. Eu, para ganhar os fracos, me fiz fraco. Posso usar o que eu quiser. Tem certas coisas que nós não deveríamos nos permitir, não mesmo. E é fácil de descobrir o quê? Quais são elas? Eu não me permito ter ódio por pessoas, só o Lula. Não me permito, irmãos. Não me permito odiar ninguém. É duro você ter que abençoar o cara, mas tem que abençoar, tem que orar por ele, porque foi o que Deus pediu. Eu não me permito falar mal dos meus irmãos, então eu preciso que o Espírito Santo me dirija, porque aquilo vem mais forte do que eu suporto, e quando eu percebo, eu estou falando de outros. Eu não me permito passar por essa vida e viver para mim mesmo. Eu não me permito viver isolado, buscando meu próprio entendimento, distante da comunhão do corpo de Cristo. Eu não me permito me abater, não me permito. Eu posso cair, mas não vou me abater. Quando você é alvejado, você pode cair, mas o abatido não se levanta mais. Eu não me permito, não me permito. Eu não me permito desistir, não me permito. Eu não me permito me deprimir. Se a depressão vem contra mim, eu me levanto em nome de Jesus e digo, não
me permito viver depressivamente. Eu não me permito perder a esperança. Vai dar tudo errado mesmo, não vai ter mais jeito. Não me permito. Eu não me permito achar que não tem mais jeito. Tem jeito, porque o meu Redentor vive, então tem jeito, disse Jó. A situação dele era desesperadora, mas ele se permitiu acreditar e ver o seu Redentor vivo. Eu não me permito entregar para o diabo aquilo que Deus disse que é meu. Eu não permito. Todas as vezes que eu me permitir andar em pecado, eu abrirei um espaço espiritual no qual o mal se encaixará perfeitamente. Como um quebra-cabeça, o mal entrará e se encaixará no espaço que eu dei. O espaço que eu der dentro de mim, Satanás tem a forma exata para preenchê-lo. Por isso que toda criança rejeitada é adotada por Satanás. Ele entra direitinho naquele espaço. Deus colocou algo em mim que não depende mais dele. Deus colocou em mim uma força que eu chamo ela de força natural. Não é nem sobrenatural, é natural, que é acionada quando eu não permito ou quando eu permito. Tem coisas que eu não tenho domínio, mas tem coisas que eu tenho. Eu não permitirei que o mal venha sobre mim. Não abrirei esse espaço. Não tirarei do meu coração a esperança. Não permito que Satanás ocupe o espaço da esperança dentro do meu coração. Porque no dia que você perder a esperança e essa lacuna ficar lá dentro, o diabo fará uma forma para preenchê-la. Deus colocou em mim uma força natural. Está em mim, eu posso dizer sim ou não. Em mim está essa chave. Jesus disse que teríamos o poder de ligar e desligar. Tem um texto que está em Provérbios, no capítulo 7, do versículo 6 ao 27, que sempre que eu li esse texto, eu falava, não está fazendo sentido uma mulher bem casada esperar o marido viajar para sair na rua procurando jovens para se relacionar. Salomão, quando viu isso, ele devia estar querendo falar de alguma coisa que não é exatamente isso. Há um princípio aqui estabelecido. Não faz muito sentido. Já imaginou uma mulher bem casada, com um marido mercador, um marido comerciante, uma boa vida, espera o marido sair e vai para as ruas procurando jovens para trazer para o seu quarto? Não faz muito sentido isso. Não estou dizendo que não possa até acontecer, mas essa mulher tem um nome, tranqueira, né? Mulher normal, não faz muito sentido. E eu fui procurar em Deus o que é que realmente Salomão estava querendo dizer com isso. Qual é o aprendizado que a gente tira? Vamos tentar ver aqui mais ou menos versículo por versículo. Tem aí para mim? Do 6 ao 27, ó. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, ó. Da janela da minha casa olhei através da grade. Então ele está fazendo uma observação, tá ok? Vamos entender que Salomão está trabalhando com observação. Pode ir. E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então você vai entender que o inexperiente e o sem juízo, quem é esse cara? Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela.
Era crepúsculo, ou seja, era o fim da tarde, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Vamos lá, um jovem inexperiente que sai no crepúsculo, na escuridão. Lembra que Jesus falou sobre o joio, que o inimigo jogou o joio na onde? Em que momento? Da escuridão. Então um jovem que gosta da escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Vamos lá, 13. É o 12, né? Ou era o 13? Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. É uma mulher que está espreitando, está à caça para pegar alguém. Ela agarrou o rapaz, beijou e disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. O que quer dizer isso? Significa que ela tinha passado o período dela de menstruação e que agora ela poderia ter relacionamento sexual sem engravidar. Ela já fez o sacrifício da mulher que tinha menstruado. Essa é a ideia. Eu estou apta para um relacionamento extraconjugal, eu estou apta para o pecado, eu estou apta para o adultério sem consequências. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até amanhecer e gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Ela diz: eu tenho tudo preparado, você está por aí, você está dando bobeira, você está saindo à noite, e eu estou procurando alguém para que eu possa fazer com esta pessoa tudo que está desejando o meu coração. Eu coloquei os lençóis de linho fino do Egito, minha casa está extremamente perfumada, eu não tenho perigo de engravidar, está tudo pronto para a gente passar uma noite maravilhosa. O meu marido está distante. Olha a cena. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi é levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então meu filho, só até o 23 tá bom. Eu falei até o 27, mas até aí tá bom. O que é esse texto? Esse texto é sobre um jovem que se permitiu viver a vida. Ele se permitiu viver a vida. E o que ele encontrou no caminho? Ele encontrou falsos prazeres. O que ele encontrou pelo caminho? Ele encontrou facilidades. Ele encontrou tudo aquilo que seria bom para o seu corpo. Mas o texto termina dizendo: isso será a sua morte. Você se permitiu viver do jeito que você quer, então se prepare para morrer do jeito que você não quer. Porque uma flecha atingirá o seu fígado. Do que esse texto está falando? Está falando simplesmente de uma mulher adulta. Ele está falando do pecado, irmãos. Há um paralelo com o pecado. O pecado é um convite gostoso. O pecado não é um convite ruim. Não é.
A carne gosta do pecado, a carne gosta do adultério. Os olhos gostam de ver o que está errado. Gostamos de todas as facilidades e nos permitimos adentrar nessas coisas. É isso que o texto está falando, do jovem, do tolo, do que está andando na escuridão, que se permite. Eu me permito, porque é isso que as músicas estão cantando, estão dizendo que você deve se permitir. Vá, se permita, saia do armário, seja quem você é, viva a sua vida. Você só tem uma vida, viva ela, se aprofunde na noite, na escuridão, deixa o pecado é bom, ele é suave como linho e perfumado como aromas e canelas. É bom, não é ruim. É bom abrir o celular e ver pornografia? Claro que é bom. As mulheres mais lindas estão ali à disposição, dizendo: eu estou aqui, dançando para você. É ruim? Não é ruim. O copo da bebida suando num dia de calor é ruim? Não, é bom. A música mandando mensagens destrutivas é ruim? Não, ela é cantada e bem cantada. Não é isso que te mata, é o que vem depois, porque a seta que vai atravessar o fígado vem depois, não vem no momento em que você desfruta dos prazeres que a carne proporciona. Nós queremos novidades, queremos boas sensações, mas tudo, amado, tudo é morte. O pecado destrói. Quando nos permitimos experimentar pequenas porções, este jovem, sabe qual foi o grande erro dele? Vou sair à noite sem nenhuma consequência. Havia uma consequência. Tem um texto, eu estou encerrando. Tem um texto bastante conhecido que é sobre a armadura do cristão, que eu quero ler para você de um jeito como você nunca leu. Você vai entender a armadura do cristão como você nunca imaginou que pudesse compreender. Que está em Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, e agora você vai ver a armadura, eu quero que você enxergue ela de um jeito bem diferente. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. A palavra aqui é resistir, não é atacar, é resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecei inabalável. Significa que vem uma força que te abala, mas você deve permanecer inabalável. Não é ataque, é defesa. O que Deus está pedindo? Aprenda a se defender. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. E aí ele diz: estáis pois firme. E ele começa: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha uma coisa que passa batido e a gente não compreende. Isso é uma revelação de Deus
prática para a nossa vida. O capacete é uma arma de não permissão. Não é de permissão. O capacete não permite que uma flecha entre na tua mente. Você vai perceber que toda a armadura que Deus está dispondo para o cristão é uma armadura que não permite. Ela trabalha para não permitir. As proteções de Deus vêm quando eu não permito. Então a couraça, ela não permite que a lança entre no meu coração e atinja a minha emoção e os meus sentimentos. Qual é a ação da couraça? Não permitir. Qual é a ação do capacete? Não permitir. Não é porque tem o capacete que eu saio, pode mandar a flechada. Não, o capacete diz: eu não permito que a minha mente seja machucada na batalha. A couraça diz: eu não permito que o meu coração seja machucado na batalha. O sapato não permite que os meus pés sejam feridos na jornada de levar o Evangelho. O cinturão não permite que a minha armadura caia. O escudo não permite que a espada inimiga atravesse meu corpo. E a espada não permite que a espada inimiga me atinja no corpo. Não permite quando eu estou lutando frente a frente com o meu inimigo. A espada não permite, o capacete não permite, a couraça não permite, o calçado não permite, o cinturão não permite, porque eu permito. Então em cada momento que eu permito, eu tiro a arma que Deus diz: estou dando para não permitir que você seja atingido. Queridos, em quem pega? Em quem o mal pega? O mal que eu falo é o preparado pelo diabo, não o mal da vida, que às vezes vem sobre todos. Sabe quem que ele pega? Os que se permitem, os que dizem: um pouquinho não tem problema. A nossa mente, a nossa alma doente não permite que a gente leia a Bíblia. Estava esses dias de férias, né? E sabe o que eu percebi? Deu uma preguiça de ler a Bíblia. Aí eu olhei para a Diva e vi a Diva ali persistente todos os dias. A Diva foi a minha motivação em alguns dias para ler a Bíblia, porque por mim eu não estava me permitindo ler. Eu não estava. Eu machuquei a costa já faz uns 10 do dia 1º. Velho é um problema, né? Fui abaixar para pegar, estourar champanhe, me permiti abaixar e lesionei a costa. Antes disso eu tinha saído com o Gustavo para a gente fazer bike. Aí falei assim: Gustavo, estou ensinando o Gustavo a andar de bike. Peguei o Gustavo e falei: Gustavo, vamos andar de bike. Saímos 5 horas da manhã. Ele vai lembrar disso. Passamos numa encruzilhada. Eu falei: Gustavo, olha bem para essa macumba aqui, eu vou dizer para você o que é essa macumba. Tinha um vaso de barro, havia umas taças e uma corrente de ferro jogada em cima. Eu falei: isso aqui é uma oferenda para o tranca-rua, e ele vai amarrar a vida de alguém. Alguém esse ano não vai dar nada certo na vida dele.
Aí o Gustavo falou: mas pega. Eu falei: pega. Pega quem? E aí eu ministrei a palavra para ele: pega quem se permite. Pega quem se permite. Agora não adianta você não permitir na sua força, porque a sua força não é nada. Mas se eu sou aquele que como da palavra de Deus, que estou me envolvendo no poder do Espírito Santo, e eu estou em Cristo, e eu estou firmado em Cristo, e Jesus é o meu Senhor, Ele pode colocar a corrente que Ele quiser ali, que não tem, porque eu não me permito servir a Satanás, eu não me permito viver uma vida distante de Jesus, eu não me permito. Então nenhum mal chegará até a minha casa, nenhuma praga me virá até mim. Os meus filhos estão cobertos, eu estou coberto, eu declaro essa verdade, eu não permito. Mas as pessoas mandam flores para Iemanjá, porque elas não se permitem conhecer a verdade, e pulam 7 ondas porque não se permitem viver a verdade, e usa cueca e calcinha branca para dar sorte, para ter paz. Eu quero uma paixão, vou usar uma cueca vermelha. A maioria é amarela. A gente se permite, o mundo está o mundo se permite ser enganado. A Rede Globo engana todo mundo, gente. Está todo mundo se permitindo fazer coisas que não vão levar para lugar nenhum. Mentiras em cima de mentiras. Eu não me permito ser enganado por ninguém, nem por homens, nem por religiões, muito menos por espíritos malignos. Espíritos familiares têm vindo contra a gente, demônios que atuaram contra nossos pais, mataram nossos pais, têm vindo contra a gente, e a gente tem permitido que eles entrem na nossa vida. Eu não permito que os males que estavam na vida do meu pai estejam na minha vida. Eu não me permito deixar a igreja em hipótese alguma, porque vocês são o corpo de Cristo e eu preciso de vocês. Eu não me permito. Mas eu permito que a palavra seja a lâmpada para os meus pés. Eu me permito ser dirigido pelo Espírito Santo e não me permito ser dirigido pelos meus sentimentos. Eu não me permito ser dirigido pela minha alma caída, porque a minha alma é caída, mas o meu espírito é vivificado no Espírito Santo. Então eu não serei dirigido pela minha alma, eu não me permito, eu serei dirigido pelo Espírito. Por isso Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ficar de pé. Eu vou contar até 3, vamos ler junto esse versículo? Todo mundo? Everybody? 1, 2, 3. Digo, andai. Mais uma vez. 1, 2, 3. Digo. O andar no Espírito é permitir que Ele te dirija e não andar no desejo da carne. É dizer não. Não.
eu não permito. Eu não permito.